falar, hoje quem solta o verbo no Dois Pontos são as escritoras Meire Viana e Janaína Lisboa. Meire tem mestrado em Letras pela Universidade Federal do Ceará e atualmente é doutoranda em Língua e Literatura pela Universidade de Múrcia, em Cartagena, na Espanha. A cearense Meire Viana é revisora de textos acadêmicos e ensina português e literatura nos níveis médio e superior. Sua escrita pode ser melhor apreciada no blog Palavra Pelada, onde encontram-se seus poemas visuais e textos em prosa poética. Nascida no Pará, Janaína Lisboa logo mudou-se para Fortaleza e é uma das habitantes na rede, onde mostra seu trabalho no blog Versos de Falópio. E participou também das antologias Coisas do Povo e Assassinos S.A. Como ela mesma gosta de se definir, bachareladamente falando, é publicitária, pós-gradualmente, comunicóloga, labutamente, tradutora, professora e escritora, intelectualmente medíocre, mas cronicamente irônica. Já deu para sentir que o papo vai ser muito bom. Assista agora a conversa entre as escritoras Meire Viana e Janaína Lisboa, mediadas por Isabel Maiara, aluna do curso de jornalismo da Unifor. Meire, diz pra gente o que te motivou a entrar na literatura? Olha, eu sempre gostei muito das palavras, né? Meu contato com as letras já vem desde menina, tempo de escola. Eu era aquela menina de sala de aula que gostava de escrever bilhetinhos para colega que ia se declarar para o coleguinha, entendeu? Ou então eu era aquela que recitava os poemas em sala. Então não poderia ter escolhido profissão melhor e realmente segui o caminho das letras. Fiz o mestrado na UFC e atualmente estou aí pelejando com uma tese de doutorado na área de letras, né? Me encanta. E Janaína também diz pra gente como foi que começou esse envolvimento com a literatura, teus primeiros passos. Eu me mudei muito, então para poder manter contato com os amigos sempre era através de cartas. Então acho que daí eu passei a escrever crônicas, que sempre foi relatar o meu dia a dia. E quando eu comecei a escrever, os amigos, fala mais, e começaram a ler para os outros amigos. Os amigos que eu não conhecia começaram a me escrever, para poder escrever para eles também. E foi desse jeito. Como uma corrente, né? Uma corrente de cartas com pessoas que eu não conhecia. Meire, você é estudiosa em movimentos literários, né? Conta pra gente o que isso tem influenciado nos teus poemas, na tua escrita. Desde na época do mestrado, na UFC, eu sempre gostei da literatura contemporânea, né? Particularmente na dissertação que eu defendi na época, já tem um tempinho, foi sobre o romance dos anos 70. E dentro desse mundo contemporâneo, eu sempre gostei de trabalhar, centrar, focar na figura do anti-herói. Conta mais pra gente como foi esse. Foi um trabalho riquíssimo, né, em cima de um romance chamado Em Câmera Lenta, do Renato Tapajós. Um trabalho, inclusive, que mexe muito com a linguagem cinematográfica. A narrativa é toda fragmentada. Mas, assim, a partir desse gosto pela literatura contemporânea, na verdade, assim, em termos de escrita, do que eu gosto de escrever, eu optei pela poética, pela prosa poética, né? Escrevi poemas, assim, ao longo da minha juventude e tudo mais, só que hoje o meu grande barato é a prosa poética, mexer com os poetas contemporâneos também, particularmente o pessoal dos anos 70, os poetas marginais. Mas o que é que te influenciou mais a escrever esse gênero? Eu acredito, assim, que nós bebemos em alguma fonte, né? Não existe nada novo na literatura, nada que você possa dizer assim, eu criei, eu renovei. Eu sou meio assim crítica e tenho quebrado a cabeça assim com alguns estilos literários e o meu momento agora é a prosa poética. E eu bebi na fonte dos poetas dos anos 70. Gosto muito desse pessoal, Leminski, Torquato Neto, o Ali Salomão, entendeu? Eu gosto demais e é o caminho, né? Tomei a liberdade quase poética de uma quase licença tomada de assalto num rompante expressionista ao sentir a relevanciância de estar só no mundo. E sozinha inverto, converto, invento o verbo, solto à moda de língua ferina. Mas sou calma como o mar revolto. A multidão cresce na solidão de mim e sem juízo surto no tempo impreciso do quando. O que passou por trás de mim fechou-se, deu as costas, feito um cerrar, sem fim de portas, bateu asas, voou até não mais vir. Foi só um assombro escombro do que não foi, nem teria como ter sido. Mais leve me elevo.
Janaína, a publicidade de alguma forma influenciou o teu modo de escrever? Ou então, o que é que existe de outras fontes de influência para a tua escrita? A publicidade com certeza influenciou no meu modo de escrever. Tipo, eu misturo o pop, né, o contemporâneo, com o literário, com o antigo, com o novo. Os escritores, ultimamente, que eu tenho lido bastante, um deles é o Nick Hornby, que trabalha com música, cinema, e tudo dele é transposto para o cinema, que é uma paixão minha, o cinema. Outra paixão maior ainda é a música. Então, quando eu escrevo, eu tento, como são crônicas, tento alcançar quem está lendo, trazendo esses ícones do dia a dia da gente. Por exemplo, quando o meu conto que foi publicado na antologia da Assassinos S.A., o pessoal pergunta: em que foi que tu te inspirou para poder escrever esse conto? Eu peguei e foram duas coisas: Morte na Taverna e a morte do Heath Ledger, que foi o Coringa do Batman. Porque quando eu li aquilo no jornal, eu fiquei abismada, que ele passou 3 dias morto nu para poder ser achado. E aí eu peguei também, como ela fala, bebi da fonte do Morte na Taverna também, ou da Noite na Taverna, para poder escrever. Depois de algum tempo, sua caixa torácica virara um baú. Toque, toque. Não era oco, estava apenas repleta de coisas não ditas e promessas quebradas. Resolveu retirá-lo do fundo do peito. É incrível o peso que as coisas vazias têm. Abriu e que engraçado. Vi um saquinho de sementes de raiva e um papel onde estavam listados inúmeros motivos. Mas a ira, para alguém sensato, é um terreno que precisa de um longo tempo de preparação. Sofreguidão, sequidão, tormentos e negligência. Passou dias alisando aquele terreno pedregoso. Pegou a enxada para plantar as sementes. De súbito, rasgou o saco e engoliu todas as sementes. Cada uma delas, uma por uma. Eu gosto muito da literatura que parece falar, do Guimarães Rosa. Está para mim no topo do Olimpo literário. E é uma coisa que eu falo para ela, que eu amo, odeio ele, porque eu queria me inspirar nele, mas eu sei também que eu nunca vou alcançar, então também é um sonho assim meio que impossível. E quanto mais eu penso, quanto mais eu leio, mais eu deixo o livro dele no canto, e chateada, apaixonada ao mesmo tempo, humilhada. A gente concorda, né? A gente conversando outro dia, eu e a Jana, chegamos a esse acordo. Realmente, Guimarães Rosa acaba seduzindo o leitor, né? Pela forma com que ele trata a linguagem. Eu acho assim uma delícia trabalhar com... tomar o Guimarães Rosa assim como um espelho, como assim, uma influência. Tanto como eu estava falando com ela sobre Guimarães Rosa, quando a gente não entende alguma coisa que ele fala, lê em voz alta. De tão falada que é a literatura dele. Isso. Pronto. Interessante isso aí também que ela falou, porque a questão por exemplo, a minha poesia, a minha prosa poética, uma coisa é o texto escrito, outra coisa é dramatizar. Eu gosto de trabalhar assim, em sala de aula, eu dou vida às palavras, entendeu? E a retórica, eu acho que ela está bem presente assim na minha poesia. Eu acho isso um caminho também que tem a ver um pouco assim, olhando para trás, né, com essas fontes todas, né, Guimarães Rosa e os poetas malditos. Meire, você acabou de dizer que tem algumas coisas que tem receio de publicar e que tem algumas ainda que está aí já no gatilho, né? Mas conta pra gente sobre a tua pesquisa, sobre a malandragem como a identidade no povo brasileiro. Nossa, isso aí já é outra coisa, é um trabalho acadêmico, científico, mas que eu faço com muito prazer. Na verdade, estou aí pelejando. Tese, né? É a minha tese de doutorado, que na verdade é na Espanha, e quero trazer para cá, né? Eu vou defender lá, mas eu quero depois, é um projeto meu, eu quero divulgar no meu país, na minha cidade, né? Então eu busco a construção da nossa identidade cultural brasileira através da questão como essa da malandragem, mas até chegar na literatura, né? Eu faço todo um itinerário histórico, político, antropológico, né? Tem grandes feras aí que realmente trabalharam a questão da identidade, até chegar na malandragem através do romance do Jorge Amado, Los Pastores de la Noche. Na verdade, eu estou me debruçando em estudar em espanhol e escrever em espanhol, então eu peguei o livro, por acaso, um sebo lá na Espanha, e é esse o romance. Eu estava querendo uma coisa leve e que pudesse assim retratar uma coisa brasileira, brasileiríssima. Eu acho que seria assim o grande momento, né? Porque já que eu vou apresentar lá fora, eu quero falar de literatura brasileira. No próximo bloco, você vai saber um pouco da experiência literária de Janaína e Meire,
sobre o que elas pensam da literatura no Cyberespaço e sobre suas preferências literárias. Não saia daí! Hoje o nosso bate-papo é com as escritoras Meire Viana e Janaína Lisboa. Neste bloco elas falam do interesse pela literatura diante das novas tecnologias e dão dicas de uma boa leitura. Falando de obras, Janaína, fala um pouco dos teus contos publicados nos livros, nas antologias. Bom, meus contos publicados. O primeiro trabalho que eu tive publicado foi acadêmico. Foi quando eu estava terminando a Unifor e estava na publicidade, me sentia um tempo meio perdida, aquele último semestre. Será que é isso que eu quero? Agora o mercado de trabalho. E foi quando eu me apaixonei pela pesquisa. Também, de novo, sempre cinema e literatura juntos. Tinha visto o filme Abril Despedaçado, do Walter Salles, e li o livro Abril Despedaçado também, de Mayuki Daré. E nessa, eu e mais duas amigas, a gente começou um trabalho de pesquisa sobre as carpideiras, que são as mulheres que são pagas para chorar em enterro. E o livro fala de uma cultura da Polônia e no filme tem aqui no interior do Ceará. A gente ficou curiosa, sempre achou que fosse uma coisa muito daqui isso, e foi querer saber pesquisar e viajou para poder saber como é que está essa cultura hoje. Então eu e mais duas amigas, a Geórgia e a Ana Cecília, a gente publicou no livro Antropologia das Coisas do Povo, um capítulo chamado Canto das Almas, que era sobre a cultura da morte e como é que está hoje. O engraçado é que, anos mais tarde, o meu trabalho literário, nada a ver com academia, que foi publicado, também foi sobre a morte, que foi numa antologia de contos policiais. Então, ao mesmo tempo que é um assunto que eu evito, é sempre quando eu escrevo ele que... Está vindo à tona. Mas por que isso? Eu não tenho a menor ideia, porque estava até falando com ela, eu não quero mais trabalhar com a morte, eu sou uma pessoa feliz, eu gosto de... Acho que por isso também é um dos motivos, assim, eu tive um período, assim, que eu curtia e curto, realmente, são minhas grandes paixões literárias, assim, Clarice Lispector, essa literatura mais psicológica, mais densa, é minha paixão. Mas, assim, ultimamente eu estou querendo uma coisa mais leve, assim, e eu acho que... Como eu pensei, vou escrever uma tese de doutorado, que já é um trabalho denso, né, por si só. Então, se realmente vou optar por escolher um autor denso, nossa, eu vou... Então, eu pensei, não, vou relaxar, vou falar sobre malandragem, sobre o nosso jeitinho brasileiro. E esse romance, Os Pastores da Noite, do Jorge Amado, é um romance delicioso, engraçadíssimo, leve. E, claro, em cima de um tema pesado, que também o romance fala de corrupção, de delinquência juvenil, enfim, é a cara do Brasil, né? Que são temas sérios, mas assim, que são tratados de uma leveza, isso é muito engraçado. Né? É exatamente isso que eu estava debatendo, a gente estava conversando que quando a gente vai escrever um trabalho acadêmico, a gente tem que ter atenção sobre o que a gente vai escrever, porque você não regra depois quanto tempo você vai estar falando daquilo. É verdade. Porque da monografia pode dar tese de mestrado, doutorado e depois simpósios e mais simpósios. Então, se você vai escolher uma coisa, tenha certeza que você vai se apaixonar por aquilo e que você pode lidar com aquilo por vários anos. E o Assassinos S.A. também, como foi os contos? Bem, para poder sair dos trabalhos das escritas acadêmicas, eu comecei a escrever um blog, porque eu tinha muitos pensamentos, eu achava que se eu não escrevesse, não colocasse aquilo no papel, eles iam escorrer por todos os orifícios faciais. Então eu tinha que contar para alguém de qualquer forma e comecei a escrever. Como no princípio eu tinha um pouco de preconceito sobre essa literatura da internet. Estava até dizendo que quando eu falava que eu tinha um blog, parecia que tinha um ovo na minha boca. Eu tenho um blog. As pessoas olham com preconceito, pois é. Mas aí comecei a escrever e começaram a comentar e eu comecei a ver outros trabalhos também muito interessantes e eu percebi que eu meio que já escrevia um blog antes da internet. Porque meus livros, eles são, quando eu entro numa livraria, vida esquizofrênica. Eles começam a falar comigo, me levam para casa, me lê de novo, isso, aquilo, outro.
E quando eu leio um autor, eu tenho que debater com ele. Então, todos os meus livros literários e acadêmicos, eles estão grifados e cheios de comentários meus associados. Que é exatamente isso, que se você tem um blog, você sabe, você lê o trabalho de alguém, alguém comenta e tem essa interação, que alguém vai comentar de volta. Então, apesar do meu preconceito inicial, foi... É exatamente isso, a questão do blog. Eu também tenho um agora recentemente, estou ainda engatinhando nessa arte virtual, nessa forma de divulgação. E eu resisti, até conversando com a Jana, eu resisti por um bom tempo, assim, a ter que divulgar os meus trabalhos na internet. Mas depois eu pensei, não, sabe, é um veículo bacana e você interage com outras pessoas que realmente têm uma afinidade com o teu trabalho. E é isso, e a gente até comenta, tem a ver também com o mercado editorial, que realmente dificulta, né? Você precisa ter um capital para investir numa publicação de um livro. É uma nova forma de se fazer literatura, né? De se publicar, Exato. de se... E para vocês, o que é que o jovem, o que é que pode despertar mais o jovem diante dessa nova forma de fazer, de divulgar a literatura? É uma ferramenta perigosa também, né? A gente vê que, de uma certa forma, eu sou professora de português, então, assim, deturpa muito a linguagem, a língua portuguesa. Estou falando assim de um modo geral, né? Mas se ele souber usar, né, vai saber. Agora, precisa estar bem orientado, eu acredito. Até pelo próprio professor, né? Porque ele acaba se viciando. A linguagem é uma coisa viciosa. Então, se ele começa a captar o que está escrito ali. Porque a gente tem páginas. várias maneiras, né? Temos sites de relacionamento. Então, Orkut, exatamente blog. nisso. Então, se ele não souber ser bem orientado, ele realmente vai se contagiar por isso. E não são só os Mas jovens. perde o interesse? Não Vocês só acham, ou Não, cria o mais interesse, não existe perda de interesse. Ele vai ter entusiasmo, é um negócio vicioso e gostoso e prazeroso. Realmente a internet é uma ferramenta bacana que veio para ficar. Mas, assim, tem que ter uma orientação, né? Na questão do uso da língua. Mas, assim, desse mundo, porque ele é um mundo que está ali dentro de informações, e se o aluno realmente souber estar bem conduzido, ele vai saber utilizar bem, né? Eu sou os subterfúgios, claro, evidentes e desfolhados, feito poeta maldito que jaz além de ser. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes, disse. E eu parodio e me reduzo à essência de poetar, apaixonadamente, simetricamente amparada na ideia de desmedir. Todo cuidado é pouco quando vivo a iminência de escrever, a toda prova, a toda hora. Por isso lambuzo da fonte adormecida, peço licença mais, sou a evidência cabal da plateia geral ensandecida. Sou feito pedaço de tudo, sou de ferro, misturo e experimento. O resultado é um pós-poema quase nada, feito de lira, ilusão e carnaval. Na sua opinião, Janaína, a internet, essas novas ferramentas de fazer literatura, provocam algum desinteresse entre os jovens? Ou muda o hábito tradicional de fazer, que é ler um livro, pegar um livro? Bom, a gente da comunicação sabe que quando apareceu a televisão, falaram a televisão vai matar o cinema. Aí agora com as mídias da internet vai matar o jornal, e a gente sabe que não matou, o rádio também foi readaptado, então tudo é uma readaptação. Então, para o jovem escritor, para quem quer escrever agora, eu acho uma ferramenta excelente. Tanto porque você vai entrar em contato, você vai conhecer as pessoas que saíram da página da internet para poder entrar no papel. Porque eu acho que as pessoas que começam a escrever lá, que gostam de escrever, realmente a intenção é essa. Então você pesquisa, você conhece as pessoas, tem contato. Autodivulgação. Porque se você não se expor, como é que vão saber que você está lá? E é um laboratório. Você pode testar escrita nova, por que não? Você pode saber como é que vão reagir ao que você escreve. Isso. E eu acho muito melhor do que ser uma escritora de gaveta de escrivaninha. Certo? Eu gosto de escrever, eu escrevo, rasgo a folha e boto na gaveta e não mostro para ninguém. Aí. Como é que vai democratizar Exato. isso? Tudo, né? Tipo, eu não acordei Clarice Lispector, nem vou acordar um belo dia. Então, escreva. Se você quiser ser escritor, escreva. É um exercício. Certo? Isso faz me lembrar, assim, o título do meu blog, que é a palavra pelada.
que assim, né, a princípio o título provoca. A Por palavra, quê, sim? pois é, palavra apelada, palavra apelada, quer dizer, joga com as duas possibilidades, e é isso mesmo, é a palavra que pede, que implora, que se despe, que se desnuda, né, e que ela clama na verdade, ela apela o quê? Ela quer mais, ela quer interagir com outras formas de linguagem. Isso eu coloco no meu blog, então assim, tem essa função também de interagir, como ela falou, de fazer circular teu trabalho, para que ele seja visto e que ele também ele interaja com outros trabalhos. Isso é que eu acho bacana da internet. Quem olhar convictamente para a luz de seus olhos há de notar, circulando nas suas pupilas, que se dilatam e contraem, inebriadas por ele, existem várias elipses amarelas. Ó minúsculas pétalas de um girassol, perdidas em meio à vastidão de uma íris cor de noite sem estrelas, como flores que mesmo em par estão solitárias e perdidas a procurar incessantemente por seu sol. Todas as noites, antes de dormir, espera que alguém bata palmas e quebre seu encanto para que, quando feche os olhos, essas flores, incandescentes e oníricas, parem de crescer do lado de dentro dela. Por hoje é só. Se tiver dicas ou sugestões, mande para nosso endereço eletrônico @unifor.br. Quer assistir mais vezes ao Dois Pontos e a outros programas da TV Unifor? É só acessar www.unifor.br/multimídia. Obrigado pela sua audiência e esperamos por você no próximo programa.